Olá Cuiabá, olá Várzea Grande, olá meu Mato Grosso querido. O programa Transportador Cidade de hoje vai levar você para conhecer a história de um homem polêmico, odiado pelos bandidos, amado pela população, muitas vezes incompreendido por seus superiores. Você vai conhecer a história na época do Tenente William, hoje Pastor William. Analisa conosco, assiste e entenda um pouco e faça você a sua compreensão da história desse homem. Acompanha conosco agora. Bom dia. O programa Transportador de hoje vai te levar você para conhecer uma das figuras, um homem respeitado, admirado pela população de bem, respeitado pelos seus subordinados e odiado pelos bandidos. Ele fez época na Polícia Militar do Estado do Mato Grosso. Hoje, o nosso entrevistado, Pastor William, mais conhecido na época da sua carreira policial como Tenente William. Pastor William, muito obrigado por o senhor estar conosco aqui hoje. Para mim é uma honra, um prazer, bom dia a todos. Vocês que estão nos assistindo aí, assista até o final, porque eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Quem é o Pastor William e quem foi o Tenente William? Um cuiabano sonhador, achava que podia conseguir ajudar a nossa sociedade na área da segurança pública e quis o meu Deus me tirar da área da segurança pública para salvar almas para o teu reino. Eu li o livro que o senhor fez, a narração sobre a vida do senhor, toda a história da vida do senhor, e eu queria fazer uma pergunta. Eu vi muitas histórias, muitos relatos. Uma pergunta: quem é o tio Juvenal para o senhor? Foi um grande herói da minha vida. Eu agradeço pela pergunta e lembrar do saudoso tio Juvenal de Arruda e Silva. Foi delegado de Vargem Grande na época que o nosso senador, hoje deputado Júlio Campos, era prefeito de Vargem Grande e morreu assassinado numa troca de tiro, mais precisamente ali pelo Ipaze, Engordador, naquela ocasião. Quem é o advogado do diabo que o senhor se refere no livro? Meu saudoso pai, doutor William Rodrigues Dias, ex-vereador por 5 vezes de Rondonópolis e deputado estadual de Mato Grosso. O senhor fala dele muito no livro, relata sobre o episódio que o senhor teve. E o senhor tem uma história de vida assim, juntamente familiar, e que me chamou bastante a atenção quando o senhor cita no livro do senhor, e que é uma das coisas que a gente hoje observa muito, a estrutura familiar. Quando o senhor voltou novamente para a cidade de Rondonópolis, quando o senhor Terra natal, quando o senhor, juntamente iniciando a carreira no Exército, qual foi a experiência que o senhor teve, que o senhor pode hoje falar para aquelas famílias quando um pai e uma mãe se separam e o que pode ficar de reflexo na vida? Que eu ouvi o relato do senhor, foi muito forte. Veja bem, eu era filho único do relacionamento do meu pai com a minha mãe, Nilda de Arruda Rodrigues Dias, e muito jovem veio a separação deles, eu tinha 7, 8 anos, e naquela época, filho único não precisava alistar e não precisava servir. Mas eu já tinha isso dentro do meu coração, eu fiz questão, fiz a prova, e por ironia caí para servir justamente em Rondonópolis, no 18º Batalhão de Artilharia de Campanha, em Rondonópolis. E lá eu morei, tive o prazer e a honra de voltar a conviver com meu pai, e morei ali 1 ano, o tempo que eu fiz o NPOR, um fator que me marcou muito por questão familiar. Passei muitas decepções, tive muito sofrimento, mas uma que me marcou muito foi no dia da formatura. Por questão familiar, meu pai não foi, e eu terminei de formar. Eu lembro como se fosse agora, eu chego, levo a espada, entrego para ele, falei: pai, seu filho é oficial do Exército.
E por questão familiar, da separação com a minha mãe, na época a esposa dele, ele acabou fazendo uma afronta muito grande para mim. E eu quero dizer para você, pai, e você, mãe, que até aquele dia eu nunca tinha colocado álcool na boca. Mas naquele dia, com uma revolta muito grande que me deu, eu praticamente invernei 3 dias em bares, em boates, bebendo sem parar, que trouxe uma revolta muito grande naquela oportunidade e, lógico, eu não conhecia o Senhor Jesus. Quando o senhor respondeu a primeira sindicância e por que respondeu a primeira sindicância na Polícia Militar? Foram tantas. Mas quando digo foram tantas, porque quando você dedica numa área operacional, e com certeza, quando você vai para fazer qualquer situação policial, você está sujeito ao sucesso e está sujeito de ter algumas consequências disso, ou até mesmo algumas situações que venham a infringir a lei, ou pelo menos aparenta ser. Não me recordo, se o senhor puder até me recordar, mas eu acredito, recordando aqui, que a primeira sindicância minha foi na academia ainda, quando eu salvei um aluno sargento, uma picada de cobra, com uma atitude heróica, um dos maiores elogios, mais bonitos que eu recebi na minha vida, reconhecido pela Polícia do Paraná. Muito bem. A experiência do senhor na Academia de Polícia de Guatupé, no Paraná, o senhor faz um relato muito abrangente da primeira experiência que o senhor teve como na parte espiritual, na vida espiritual. O que o senhor, daquele momento que o senhor se recupera, a lembrança daqueles momentos? Uma marcante, muito marcante, na academia foi quando nós tivemos a aula de despedida e estava lá muitos cadetes formados pelo Brasil inteiro, quando o senhor capitão Sanderson, ele faz uma inotação e diz que dali teria um aspirante que ia ter uma carreira muito relâmpago e que o senhor ia trazer para o seu reino. E, naquela época, eu nem sonhava em ser evangélico, que dirá que eu iria fazer algo nesse sentido. Ele cita o meu nome, manda eu levantar, e aquilo marcou muito a minha carreira. Foram várias situações e fica aquela história gostosa dentro do coração. Um ponto que me chamou também a atenção no livro do senhor, quando o senhor relata a sua primeira troca de tiros que ocorreu Grande Cristo Rei. No bairro Cristo Rei. O que ocorreu nessa troca que marcou tanto o senhor? Veja bem, e aqui acaba sendo muito polêmico, pela atitude hoje como pastor, em crer e entender algumas situações no mundo espiritual. Naquela situação, quando nós trocávamos tiro com aquele miliante ali na manga, tinha um senhor com muita conta no pescoço, com certeza, era um pai de santo que tinha naquela ocasião, e ele estava na porta do quintal dele, naquela época quase não tinha muro e não tinha nada, e eu dando sinal para ele sair, que podia estar numa rota de tiro, e quando acabou aquela troca de tiro, ele chega para mim e diz assim: bem-vindo, doutor Arruda. Ele referia justamente na primeira pergunta que o senhor fez, que era o meu tio, que foi assassinado na Água Limpa, na Grande Várzea Grande. E eu disse para ele de imediato, falei, não, aqui não tem doutor Arruda, aspirante William Dias. Ele disse, não, você é sangue dele, ele é seu tio e está do seu lado. Ali marcou muito, eu não conhecia Jesus, não entendia nada, mas mexeu muito comigo. Onde o senhor for e onde o senhor estiver, em qualquer operação, ele estará contigo na viatura ou em combate. Foi isso a palavra? Sim. E eu quero aqui aproveitar esse programa de bastante audiência, dizer que quando eu nasci e tinha mais ou menos 10 a 15 dias de nascido, meu pai chegou e me pegou num ponto de magia negra.
só para entender essa situação hoje. E tinha uma pólvora em volta, já tinham tacado fogo na pólvora, e eu estava ali gritando, lógico, um molequinho recém-nascido, com aquela pólvora, que era um trabalho que estava feito, um ritual sendo feito na minha residência. E meu pai veio falar para mim quando eu tinha já meus 14, 15 anos. E, naquele momento, a minha mãe, sem intenção nenhuma, fazia uma consagração e me entregava aos barral da vida. E eu creio que, quando eu fui para o Cristo Rei, justamente o inimigo, muito astuto, usou a figura do meu tio para introduzir em mim que tinha de ser autêntico, combatente, valente, tanto quanto ele foi. O que a Lagoa do Jacaré, tá? O que a Lagoa do Jacaré representa na sua história policial e o que ocorreu lá? Veja bem, a Lagoa do Jacaré é uma história que já ficou até cômica e muitas piadas, muita coisa. Antes da Lagoa do Jacaré, eu quero dizer algo. É uma piada também quase igual à Lagoa do Jacaré. Eu nem sonhava em ser evangélico e teve um dia que Deus me usou indiretamente para fazer uma senhora de 80 anos levantar da cadeira de roda. O que é? Ela morava na esquina da Lagoa do Jacaré e era final da tarde e nós vimos correndo, trocando tiro com marginais. E, naquele momento, quando passou o marginal correndo e nós correndo atrás, trocando tiro na viatura, todo mundo correu. E aquela senhorinha largou a cadeira de roda e correu. São piadas que tinha da época da Lagoa do Jacaré. A Lagoa do Jacaré é mais nada que uma figura folclórica que ficou marcada não só na minha carreira, como no Grande Cristo Rei, como várias outras situações que tinha. E era uma coisa impressionante que tinha na época, que tudo que acontecia é como se marginais fossem desovados naquela lagoa. Mas nada a ver, o trabalho foi duro, viril, contra a criminalidade, e eu creio que são chavões e mitos que ficou na história. O senhor ficou preso durante 7 meses. Por que o senhor foi preso? E qual a experiência que o senhor teve quando da ocorrência dessa prisão? Como eu disse, lá na primeira pergunta, a questão da sindicância, eu fui preso em função do IPM, onde, naquela ocasião, eu e a guarnição fomos acusados, num confronto, de ter assassinado alguns menores e justamente jogado na Lagoa do Jacaré. E que, passado alguns dias, aqueles menores boiaram, nem me recordo, mas boiaram, e aí a senhora, na época, acho que era vereadora ou deputada Sérgio, que atuou tremendamente em função da sociedade mato-grossense, acirrada o combate contra qualquer tipo de violência. Quero até aqui aproveitar e mandar um grande abraço para a ex-deputada estadual e federal e senadora Sérgio, minha grande amiga, e que, naquela época, travou um embate muito forte. E aí foi decretada a prisão, não minha, mas de toda a guarnição, onde fiquei 7 meses ali preso no 1º batalhão, e depois disso nós saímos, isso transcorreu, e depois de quase 25, 26 anos, nós fomos julgados. E, para a honra e glória do Senhor, fomos absolvidos. A sociedade vajangrandense nos absolveu. Um relato que o senhor fez no livro do senhor e que me marcou muito, eu lendo ele, foi de quando o senhor foi transferido para o 3º Batalhão em Sinop. A população ficou bastante feliz no relato com a chegada do senhor. E uma das coisas que eu vi que no relato, quando o senhor, numa blitz realizada, aqueles motoqueiros que andavam com motos empinando, fazendo tudo aquilo, o senhor retirou a roda dianteira e mandou eles... foi o relato onde é que o senhor tirou os pneus dianteiros das motos e mandou eles andarem assim. Como que foi essa repercussão e por que o senhor tomou essa atitude? Veja bem, quando nós chegamos na cidade de Sinop, e tenho certeza que todos meus irmãos de fato que passou por lá sabem disso,
é uma cidade que tem muito paranaense, muito catarinense, é um povo, assim, vamos dizer, num outro nível, e um povo que queria não intrometer, mas cobrava muito a atitude. Porém, a maioria daquele jovem era tudo filhinho, não filhinho de papai, mas filhinho de empresários que tinham condição de ter moto grande, potente. E, naquela ocasião, me ligou um start e, numa operação que nós fizemos, na principal, na Júlio Campos, onde eles empinavam a moto, e o prefeito, na época, o senhor Contini, meu grande amigo, também estiver assistindo, um forte abraço, Contini, ele pediu que nós fizéssemos algo para acabar com aquela bagunça que tinha. E, naquela ocasião, eu tive a ideia e que fiz? Levamos o mecânico, tiramos todos os pneus dianteiros da moto e falei que eles estavam tudo liberados, porque eles eram artistas, que eles conseguiam andar a Avenida Júlio Campos e iriam numa roda só. E, até hoje, a sociedade comenta com até motivo de chacota e piada para aqueles que empinavam. Vamos para um breve intervalo e a gente volta já já com a entrevista com o pastor William. Um caminhão que goste de carga e que faça um serviço rápido. O quanto a gente leva aqui não é para qualquer um. A Mercedes-Benz ouviu você e apresenta o seu caminhão mais potente no país. Actros 2653 com motorização OM 471. São 530 cavalos de potência e força máxima, já em baixas rotações. Um motor com reconhecimento global. São mais de 100 mil unidades produzidas por ano. Economia é importante também. Sem dúvida. Por isso, a nova motorização OM 471 está muito mais econômica. Tá, mas a segurança nas descidas? Para isso, temos o melhor freio motor do mercado, com 580 cavalos. É mais segurança, economia e durabilidade. Actros 2653. Potência, economia e muita robustez. Compre agora e ganhe o plano de manutenção Best Basic, o Mercedes-Benz Uptime e a telemetria Fleetboard. As estradas falam, a Mercedes-Benz ouve e traz a solução. Gente, agora eu quero falar para vocês da Pneuart e da Pantanal Pneus. Com mais de 40 anos no ramo, a Pneuart e a Pantanal Pneus se tornou referência no segmento. Pneus para carros de passeio, picapes, SUVs e utilitários, pneus de alta performance, as melhores marcas você encontra aqui. São 10 lojas atendendo todo o Mato Grosso e regiões do Pará. E ainda, a Pneuart e a Pantanal Pneus têm hoje o maior estoque do estado em pneus para caminhões e máquinas agrícolas, além de uma equipe altamente qualificada, com mais de 100 colaboradores prestando todos os serviços com a qualidade e a garantia que você merece. Pantanal Pneus e Pneuart, há mais de 40 anos rodando com você. Pessoal, retornamos de nosso intervalo e continuamos a entrevista com o pastor William. Quem foi o capitão Camargo para o senhor? Um dos grandes heróis, como todos vocês, que vestiram a farda azul petróleo, que dedicaram sua vida em prol da sociedade, defendendo você que, quando forma, faz aquele juramento de defender a sociedade com a própria vida. E Camargo assim o fez, que Deus o tenha no seio de Abrão, Isaac e Jacó, ele e a sua esposa. O senhor fez uma homenagem para ele em Rondonópolis, colocando um busto dele no batalhão. Foi o mínimo que, naquela ocasião, nós podíamos fazer, não só eu, comandante na época, Coronel Souza. Aqui um grande abraço para o senhor, coronel. E, na época, nós fizemos, também tive a oportunidade, mesmo em Rondonópolis, estar sob o comando do senhor Coronel Salles, outro grande abraço para o senhor, meu eterno comandante. E lá nós fizemos essa homenagem para o senhor Capitão Camargo, com busto, onde a senhora, sua mãe, e o seu irmão colocou a coroa de busto colocou a coroa sobre o busto do Camargo.
O senhor, quando esteve em Rondonópolis e o senhor esteve no Conselho de Justificação em Rondonópolis, seus superiores justificaram. Foi aberto um Conselho de Justificação. O que é o Conselho de Justificação? O que é? Ele... Vamos lá. O Conselho de Justificação nada mais é do que quando o oficial, no meu caso, foi porque eu fui preterido 3 vezes da minha promoção. Eu era primeiro tenente, quando ia para a promoção e fui preterido 3 vezes, e na terceira preterição, abrir o Conselho de Justificação. Nada mais é do que rever toda a vida do oficial. Tudo o que ele fez dentro da polícia é composta por 3 oficiais, na minha época foi 2 coronéis e 1 major, e que julgo você tem direito à ampla defesa, e assim foi feita naquela ocasião. E quero aqui deixar bem claro que o meu Conselho de Justificação na Gloriosa foi o mais rápido. Nós fizemos exatamente, mais ou menos, em 35 ou 40 dias. E, infelizmente, nada se apurou e, naquela época, no Conselho, tentaram antecipar, me colocando todos os processos que eu tinha de polícia e me jogaram para o Conselho, mandando para o Tribunal de Justiça, que não reconheceu. Diga-se de passagem, naquela ocasião, o Tribunal de Justiça era a mais alta corte que podia julgar a perca da patente ou não, e devolveram para, então, saudoso nosso governador Dante Martins Oliveira, que optou pela minha reserva. Uma das coisas que eu vi que me chamou muita atenção é que os seus superiores, na época, colocaram a culpa no senhor e colocaram a seguinte declaração: é culpado porque é culpado. Isso é uma lógica? Em função disso, nós estamos na justiça até hoje. E tenho promessa do Senhor na minha vida. Não tem lógica, nem no direito não existe isso. O que eles fizeram? Eles anteciparam possíveis culpas ou possíveis condenação, e me recordo, na época, que o próprio governador Dante devolveu o Conselho pedindo que enquadrasse em que o oficial estava sendo punido. E foi justamente naquela ocasião que colocaram culpado porque é culpado. Mas eu quero abrir um parênteses. Tudo foi a mão do Senhor. O senhor, numa parte do livro, o senhor fala sobre uma atitude que o senhor teve quando o senhor pegou a sua pistola 9mm, colocou a munição e apertou o gatilho. Colocou no ouvido e apertou o gatilho. Por que o senhor fez isso? Eu comandava o 3º Pelotão em Sinop. E era um mês chuvoso naquela época, muita neblina, muita cerração. E eu sempre gostei dos meus subordinados, sabe? Meus ex-subordinados sabiam disso. Eu sempre gostava de chegar cedo no quartel para ver a relação das ocorrências. E, justamente naquela manhã, naquele dia, a viatura não foi buscar e eu resolvi sair no meu carro. E, quando eu dei partida no meu carro, engatei a ré, apertei o controle para abrir o portão, eu escutei uma pancada na traseira do veículo. Bum! E, como estava nublado, meio sereno, eu continuei andando. E eu continuei andando, eu senti, como tinha vários cachorros, eu senti que um dos cachorros tem entrado debaixo do carro. Eu comecei a passar, eu tinha um Uno naquela época, e o Uno começou a balançar em cima do cachorro. Só que o cachorro não urrava, não latia, não fazia canhai. E eu continuei passando, e eu senti os ossos dos cachorros quebrar. Quando o cachorro saiu do eixo, foi para o pneu traseiro. E o pneu começou a patinar na cabeça do cachorro e feder churrasco queimado. E foi naquela ocasião que a minha companheira, na época, saiu dentro de casa e, no grito mais apavoroso, gritou: "Para, você, assassino! Você matou nosso filho." Eu não tive perna para desembrear o carro. É uma coisa que não tem explicação. E ela conseguiu cavucar o buraco no chão, tirar. E meu filho, tudo lavado de sangue, colocou no colo e nós saímos em disparada para o Hospital dos Pinheiros. Lá chegando, o médico examinou.
e olhou para mim e disse: comandante, eu estava fardado para ele, seu filho está morto. E eu quero dizer para você, que nos assiste nesta manhã, eu tive de cortar na minha pele, para me entender o que era matar. Mas a honra e glória é do Senhor, que poupou a vida do meu filho. Mas naquele momento, ele morto entrou para dentro do hospital, todo mundo correu, e eu escutei uma voz que dizia assim: suicida, você não tem mais jeito. E era a mesma voz que eu via em combate: atira. E eu saquei a pistola do coach, manobrei, coloquei no vidro, e no momento que eu fui suicidar, uma mão invisível, um antebraço, não tem explicação, tirava, eu lutava, trazia, eu lutava, até que eu soltei a pistola, ela detonou no assoalho do carro, porque ela já estava engatilhada, e eu saí em disparada e fui encontrado, depois de quase 12 horas, pela minha própria guarnição, e me trouxeram de volta no hospital. E o médico me recebe e diz assim: o senhor acredita em milagre? Eu falei: não, jamais, nem sei o que é isso. Eu quero enterrar o meu filho e ser preso. Naquele dia, eu entendia o que era matar. Porque Deus fez eu sentir no próprio corte, cortou na minha própria carne. E quando eu entrei naquele hospital, o médico disse, sem explicação: seu filho está vivo, no apartamento tal. E ali Deus começou a mudar a minha história. Hoje ele está com quantos anos? 26, 27 anos. Molecão forte, cheio de saúde, cheio de vida. É uma bênção de Deus, sem explicação. E eu quero dizer para vocês que tem coisas inexplicáveis na vida de um homem. Essa foi uma delas. Hoje, meu filho, do meu lado, é ver que o poder de Deus é imenso. A mão dele é tremenda. Ali eu começava a entender tudo o que estava acontecendo e que iria acontecer. E Deus começava a mudar a minha história. Que esse relato, esse depoimento, sirva para você, que muitas vezes se encontra sozinho e pensando em tirar a sua própria vida. Entenda você que Deus tem o melhor para você. Vamos para um breve intervalo e a gente já volta. Que tal ter mais rapidez e se conectar com o seu cliente em todo o Mato Grosso? Esse é o Conexão Carvalima. Tem à sua disposição o serviço que utiliza horários estratégicos de carregamento sem depender de redespachos ou outras transportadoras, o que torna a sua operação mais ágil, segura e com a qualidade que você merece. Atendemos todas as cidades de Mato Grosso. Conheça mais sobre o Conexão Carvalima. Acesse carvalima.com.br. Carvalima Transportes, movidos pela confiança. Na Rodobens, o seu caminhão tem tratamento de primeira. Nossa borracharia possui estrutura e equipamentos modernos, além de profissionais especializados prontos para realizar serviços de alinhamento, balanceamento, manutenção e rodízio de pneus em caminhões de todas as marcas e modelos. Tudo com a qualidade e segurança que você precisa para pegar a estrada. Vem para Rodobens, estamos te esperando. Rodobens Veículos Comerciais, sua concessionária Mercedes-Benz. Entrega segura e informação na mão, veículos novos e muita tradição. Afinal são 20 anos de muito trabalho e dedicação. Somos a LT, a transportadora 100% mato-grossense. Estamos aqui em cada parada, prontos para te surpreender. 20 anos ALT, 20 anos de entrega segura pra você. 20 anos ALT, mato-grossense desde o nascer. ALT, 2 décadas entregando qualidade.
Retornamos de nosso intervalo e continuamos a entrevista com o pastor William. Um episódio que me marcou muito no livro do senhor foi quando o senhor, naquela emboscada em Rondonópolis, que tentaram tirar a vida do senhor, na reação, e a arma do senhor falhou ou caiu, e houve a morte dos bandidos. O que marcou aquele episódio para o senhor? O que marcou que era mais ou menos uma quarta-feira, meio-dia, chegou um pastor da Assembleia de Deus, pastor Sebastião, não o nosso grande saudoso Sebastião, que está no seio de Abraão, Isaac e Jacó, mas outro saudoso, pastor Sebastião, também da Assembleia de Rondonópolis, homem de muita coragem, que recebeu a missão de ir até a minha residência e entregar uma profecia. E a profecia que ele me entregou foi a seguinte: na minha sala, ele disse, de hoje a 4 dias o senhor vai morrer numa emboscada. E vai acontecer assim, assim, assim. Eu olhei para ele, dei uma encarada nele, falei, não é possível, o senhor está vindo aqui me ameaçar. E ali começamos a discutir, ele falou, não, mas o senhor vai matar o último homem da sua vida, e ali começa a mudar a sua história para Jesus. Eu vou para o monte orar, e na hora que eu descer do monte, nós vamos conversar. Eu nem sabia o que era monte, nem sabia o que era orar. E quando ele ia saindo, ele olhou para mim e falou, tem mais uma, homem de Deus, já me chamando de homem de Deus. O senhor vai ter só uma munição na sua pistola. E naquela época, como hoje, acredito que a maioria dos nossos policiais em combate anda com a sua pistola, anda com outra arma, anda com muitas situações que é para proteger, principalmente aqueles oficiais que são operacionais e estão em combate. Mas ele falou, confesso para todos que nos assistem, é como se entrasse por aqui e saísse por ali. Mais 4 dias, eram umas 2 horas da tarde, foi acionado, a viatura parou na minha residência em Rondonópolis, pegou e falou que nós tínhamos uma operação. Eu fui paisano, eu estava até com a calça de agasalho e uma camiseta branca. E no caminho eu peguei o saudoso soldado Ranulfo, que trabalhou de segurança com meu pai na Assembleia, e ele era meu segurança particular na época. Eu chamei para ir junto, e nós chegamos praticamente hoje no centro de Rondonópolis, e entramos numa oficina onde nós íamos, na linguagem, aguardar, fazer uma campana para pegar uns bandidos, que era ladrão de carreta, etc. Só que naquele momento que nós começamos a caminhar e adentrar, a viatura deixou eu e ele, e o sargento disse, só estamos indo no quartel pegar reforço. Então, tudo indicaria que nós íamos estar lá aguardando na campana a chegada dos miliantes. E assim que a viatura saiu, eu e o Ranulfo começamos a adentrar para dentro da oficina, porque o serviço de inteligência nos dizia que eles iam passar ali para arrumar algum carro. E eu lembro que eu disse para o Ranulfo, Ranulfo, eu vou morrer hoje, porque naquele momento veio aquela profecia, e eu confesso que naquele dia eu tive medo de morrer, porque foi muito forte, do jeito que veio. E eu disse para o Ranulfo que ele avisasse para o meu pai que eu amava muito ele, que eu amava muito minha mãe, e que eles cuidassem do meu filho. E no momento que nós adentramos, houve uma intensa troca de tiro. O Ranulfo já caiu baleado para um lado, eu caí e não sei como, entrei quase debaixo de um pneu do trator. E ali eu pedi perdão para o senhor, e a minha vida passou em 30 segundos, do nascimento até aquele momento. Foi um flash, sem explicação. E ali parou, na linguagem, parou aquela troca de tiro, aquele silêncio. Eu vi o Ranulfo baleado, pensei até que estava morto, e saiu os marginais, os miliantes, na minha direção, e um que era muito alto arrancou uma faca trincheira e disse por demais, a orelha do tenente é minha. Ou seja, crime de mando, que tinha de levar a orelha, o dedo. E naquele momento eu consegui sacar a pistola. Eu estava com uma Colt 45.
E ela é muito lubrificada. E antes de ir para aquela ocorrência, eu tinha acabado de fazer manutenção em todas as armas e peguei só aquela. E quando eu desfiro o primeiro balaço, o primeiro tiro, em combate, com medo de morrer, eu sabia que eu iria morrer, mas na ânsia da morte atirei, a pistola pala com ferrolho na retaguarda. Aquela palavra profética daquele pastor confirmou ali com ferrolho na retaguarda, ou seja, eu só tinha um tiro. E naquele momento que eu vi a pistola com ferrolho na retaguarda, não tinha outra ação a não ser partir para uma luta corporal, porque eu pensei que tinha errado. E naquele momento eu caio numa luta corporal com eles, outros miliantes pulam o muro, aí uma longa história, e eu consigo dominá-lo, até porque ele já tinha sido alvejado em cima do coração. É uma coisa incrível, que não tem explicação. Eu caio com ele, segurando ele, já tentando uma luta corporal, mas ele não fazia nem força. E minha roupa toda lavada de sangue. Ele fala para mim que queria ver a luz pela última vez. E eu arrasto, eu lembro que tinha um Opala marrom encostado. Eu encosto, entra um raio de luz e ele pede perdão para Jesus. E eu só cobrava dele, quem me mandou me matar? Quem mandou me matar? Ele pede perdão para Jesus e fala, perdão, tenente, e morre no meu peito. Ali naquela ocasião, preciso entender agora por que me jogaram para o conselho. Já tinham avisado meu pai que eu tinha morrido. E chegou toda a cidade, imprensa, e meu pai estava na porta, quando eu saí tudo lavado de sangue. E naquela ocasião, se não me engano, foi a Rede Globo, TV Centro-América, estava lá na hora e botou o microfone na minha boca e falou, e aí, comandante, e aí, tenente, o que aconteceu? Eu disse, antes chorar a mãe dele do que a minha. Por essa frase, também colocaram no conselho e me jogaram para o conselho de justificação. Como o senhor vê hoje o crescimento do PCC e do Comando Vermelho no Mato Grosso? Ausência das nossas forças. Isso ao longo do tempo. Aonde você não está presente, o seu inimigo vai estar. E isso nós temos a maior prova disso na guerra da Rússia contra a Ucrânia. Simples assim. Aonde você não preenche o espaço, o outro adversário preenche. E vão mais. Isso é uma análise minha, como oficial da reserva. Eles têm hierarquia. Por mais que nós queremos falar que não tem, eles têm respeito por isso entre eles, entre o entregante deles. São muito organizados e vão mais. Já estão com um partido político, eles não vão formar. Já tem um monte de político que são praticamente agregados a eles. É a minha visão hoje. Bem claro nesse ponto. Aonde o Estado não se faz presente, ele faz. E aí o que eles fizeram? Vieram de fora para dentro. E hoje está aí nesse combate e com muito diferencial, muito mais preparado, estou falando como policial, muito mais preparado, com mais equipamento e com um grande diferencial da polícia. Não tem nada a perder. A maioria que vai para o embate, vai drogado, vai com uma série de coisas. E aqui atrás da Gloriosa nós temos um pai de família, que tem filhos para defender, que tem esposa que está esperando em casa, e muitas das vezes nós vamos sem recursos. Por isso chamamos o BOP, por isso chamamos as Forças Especiais, que são mais adestradas, são mais preparadas para entrar no combate duro e viril, como tem de ser. Eu aproveito e faço aqui uma cobrança para o deputado Wilson Santos. Quando o senhor usou lá o plenário da Assembleia para poder pegar e falar que tinha bairros que o senhor não podia entrar, que o comando não deixava, esse assunto tem que ir para frente. Eu vejo que passaram um pano quente em cima do negócio, mas alguém tem que explicar isso aí. Como que uma autoridade, que é um deputado eleito, numa época de campanha, não podia ir fazer campanha num bairro porque os bandidos não deixavam,
e não se tomou uma providência quanto a isso. Cobrança, e tem que ser informado isso daí para quem que foi comunicado, que nem o senhor falou na época, que foi comunicado para tal pessoa. Acho que isso tem que ficar muito bem claro, esclarecido. Vamos para um breve intervalo e a gente já volta. Que tal ter mais rapidez e se conectar com o seu cliente em todo o Mato Grosso? Esse é o Conexão Carva Lima. Tem à sua disposição um serviço que utiliza horários estratégicos de carregamento sem depender de redespachos ou outras transportadoras, o que torna a sua operação mais ágil, segura e com a qualidade que você merece. Atendemos todas as cidades de Mato Grosso. Conheça mais sobre o Conexão Carva Lima. Acesse carvalima.com.br. Carva Lima Transportes, movidos pela confiança. Trabalhador do transporte, o SEST Senat tem tudo para você. Temos cursos especializados para diversas áreas do transporte, como gestão, NR20 e NR35. Cuidamos da sua saúde com serviços de odontologia, fisioterapia, psicologia e nutrição. E para o seu lazer, temos uma variedade de esportes que vão melhorar a sua qualidade de vida. Vem para o SEST Senat. Procurando opções em peças de reposição para o seu Mercedes-Benz? Na Rodobens Veículos Comerciais você encontra a linha Renove de peças remanufaturadas da Mercedes-Benz. Uma ótima alternativa para você economizar muito, sem perder a qualidade e eficiência que seu caminhão precisa. E ter toda a tranquilidade e segurança de rodar pelas estradas Brasil afora, com a mesma qualidade de uma peça genuína nova. Aproveite, passe em nossa concessionária e conheça a linha Renove de peças remanufaturadas. Rodobens Veículos Comerciais, sua concessionária Mercedes-Benz. Retornamos de nosso intervalo. E agora, no último bloco da nossa entrevista, que tem sido muito marcante, eu pergunto ao pastor William, como o senhor vê hoje o desempenho dos policiais que se tornaram deputados federais, estaduais, vereadores também? Como é que o senhor tem visto o desempenho dele? O senhor também tentou a vida política? Sim. Acredito que naquela época fomos pioneiros, eu, Coronel Taborelli, vários outros, o próprio nosso deputado Eliseu, meu grande abraço e respeito ao senhor. Muito obrigado por tudo que você fez pelo finado Capitão Senna. Muito obrigado, Eliseu. E naquela época nós fomos 2 vezes suplente de vereador em Vargem Grande e uma das vezes o nosso voto ajudou a eleger o nosso deputado federal, Nilson Leitão, naquela época que tirou o deputado Ságuas. Meu voto tinha sido congelado, porque nós respondemos processo. Naquela época saiu a ficha suja, mas quando descongelou, o deputado federal Nilson Leitão assumiu. O que eu vejo hoje é que os nossos deputados, representantes das forças, tanto civil como militar, barram no sistema. Por quê? Saem da vida da caserna e entram para uma vida de parlamentar. Há uma grande diferença. E a maioria, quando chega, nós já temos outros deputados com várias bagagens lá dentro. Eu acredito que, por mais que esteja com todo esforço, ainda vai 1 ou 2 mandatos para começar a ter uma visão da casa, quer seja ele no parlamento municipal ou quer seja no parlamento estadual. Mas, na medida do possível, tem correspondido, e, dentre eles, o nosso deputado, que eu acabo de citar. Para finalizar a nossa entrevista, pastor William, vou fazer uma pergunta para o senhor. O que o senhor sente ou sentiu quando houve uma morte, uma matança? Eu quero voltar para os dias atuais. O que acontece com a nossa instituição, que é centenária? Eu quero dizer para você, meu irmão, que está do outro lado da tela, nos assistindo, e que é nosso irmão em farda. Nós precisamos entender que a nossa farda ela é amaldiçoada. É um tema muito forte. Amaldiçoada por quê? Porque nós combatemos, porque nós matamos em legítima defesa, nós matamos em combate.
E nós trazemos essa munição lançada pelas famílias. E aqui eu quero deixar bem claro, também levantar um tema. Até nos dias atuais, tanto de praça a coronel, quando tem um combate que mata, ninguém passa por um psicólogo, ninguém passa por um acompanhamento pastoral, ninguém vai para uma clínica, ninguém tem nada, ninguém chega, ei, isso abala o emocional, por mais que o homem é preparado, é conduzido para esse momento, principalmente os nossos homens de linha de frente, mas hoje eu, não só maduro, mas como pastor, e aqui quero fazer um apelo a todas as autoridades, ao nosso deputado, precisa criar capelania dentro da Polícia Militar, precisamos criar o mausoléu, governador, crie o mausoléu da Polícia Militar de Mato Grosso. E o que eu quero dizer é que tem ajudado, sim, lá perto do antigo pátio Detran, é uma policlínica nossa lá, onde vários militares nossos, não só aqueles que matam em combate, mas vários militares nossos que têm desvio de conduta em função da elevada carga pesada e que alguns partem para drogas, alguns entram em depressão, alguns passam a ser do alcoólatra anônimos, e ali faz um grande trabalho. Porém, eu acredito que só nós temos um psicólogo hoje, ou dois, que atende por uma polícia de mais de 8 mil homens, que não é culpa nossa, é culpa do sistema que não abriu o concurso. Mas precisamos cuidar da parte da alma de cada homem nosso. Para finalizar a nossa entrevista, quem é Deus para o senhor? É o eu sou, como ele disse a Moisés. Eu sou. Quem é o senhor? O eu sou. Ele é o eu sou da minha vida, da sua, independente de credo, cor e religião. É o eu sou, aquele todo-poderoso. Eu conheci através de experiências sobrenaturais, mas, de repente, você conhece desde a infância e não reconhece que ele é eu sou. Eu quero aproveitar a minha fala para mandar um abraço para todos os companheiros, irmãos de farda, principalmente aquela polícia antiga. E não vou falar nome para não recordar, mas todos vocês que eu tive a honra e o prazer e o orgulho de trabalhar, não só com o meu subordinado, como os meus superiores, eu deixo aqui o meu abraço. E abraço vocês, que não tirou o seu dia, esse momento, para nos estar nos ouvindo. Nesse momento, eu não posso deixar de aproveitar o seu programa para convidar. A nossa sede está ali no bairro Pedregal, na Rua da Paz, número 110, culto, quarta, sexta e domingo, muito forte. E eu quero dizer para o senhor que ali nós já resgatamos alma, já resgatamos mais de, em 11 anos de trabalho ali, mais de 2 mil almas salvas para o Senhor, ex-traficantes, ex-bandidos, que hoje são pastores, já enviados para o Brasil inteiro, até no exterior. E estamos lá fazendo a obra do Senhor. Eu agradeço imensamente a sua oportunidade de te parabenizar pelo teu programa e te desejar muito sucesso para a sua equipe. Amém. Muito obrigado. Obrigado, pastor William. Amém. O senhor tem uma história de vida, e essa história de vida, você, com certeza, que está me assistindo, conheceu um pouco mais da história desse homem. Obrigado. Obrigado. Que tal ter mais rapidez e se conectar com o seu cliente em todo o Mato Grosso? Esse é o Conexão Carva Lima. Tem à sua disposição um serviço que utiliza horários estratégicos de carregamento sem depender de redespachos ou outras transportadoras, o que torna a sua operação mais ágil, segura e com a qualidade que você merece. Atendemos todas as cidades de Mato Grosso. Conheça mais sobre o Conexão Carva Lima. Acesse carvalima.com.br. Carva Lima Transportes, movidos pela confiança. Estou aqui no 25º Batalhão da Polícia Militar e vim agradecer essa corporação. No dia 18 de julho, nós fomos vítimas de um trote e por volta das 10 horas da noite recebemos uma ligação. Minha filha tinha tido o neném recentemente e a pessoa não se identificou e disse que estava na casa dela praticando um assalto. Nós, desesperados, saímos de casa,
sem pensar muito no que estava acontecendo, e fomos até a casa dela. E nesse percurso, durante o percurso da minha casa e a casa dela, que é em torno de 1,5 km, eu liguei para a polícia, mesmo contrariando o que eles tinham falado, porque disseram que se ligassem para a polícia eles iam matá-los. Eu liguei para a polícia e nesse percurso, em menos de 5 minutos, eu estava na porta da casa dela e, para minha surpresa, junto comigo chegaram 6 viaturas da Polícia Militar. E eu quero agradecer esses bravos homens que dedicam a vida deles todos os dias em prol da nossa segurança. E em nome de toda a comunidade do Cristo Rei, eu agradeço essa corporação pela dedicação, pela eficiência, pelo comprometimento com a segurança da população do Grande Cristo Rei. A Zoom Filmes é a produtora parceira do Sindimate e oferece vídeos institucionais e comerciais com preços e condições especiais para você, transportador, apresentar bem a imagem da sua empresa. Acesse www.zoomfilmes.com e solicite um orçamento. Zoom Filmes, a produtora parceira do transportador. Procurando opções em peças de reposição para o seu Mercedes-Benz? Na Rodobens Veículos Comerciais você encontra a linha Renove de peças remanufaturadas da Mercedes-Benz. Uma ótima alternativa para você economizar muito, sem perder a qualidade e eficiência que seu caminhão precisa e ter toda a tranquilidade e segurança de rodar pelas estradas Brasil afora, com a mesma qualidade de uma peça genuína nova. Aproveite, passe em nossa concessionária e conheça a linha Renove de peças remanufaturadas. Rodobens Veículos Comerciais, sua concessionária Mercedes-Benz. Sena Pneus, a melhor recapagem para os pneus de seu caminhão. Contamos também com pneus novos, alinhamento, balanceamento e truck center completo. Estamos há 30 anos fazendo história no Mato Grosso, levando a nossos clientes a melhor estrutura e tecnologia para rodarem cada vez mais e com segurança. Por isso, pensou em pneus e recapagem? Pensou Sena Pneus. Atendimento, qualidade e confiança. Sua frota está segura? Os veículos são uma das ferramentas de trabalho mais importantes em uma transportadora e possíveis custos afetam diretamente na produção e atividade do negócio. Por isso, é fundamental proteger esse indispensável bem de sua empresa. Seguro de autofrota é com a Labarca. Assistência completa em caso de pane, acidente, roubo ou furto. Com cobertura para o veículo, motorista, passageiro ou terceiros. É possível contratar a partir de 2 veículos para toda a sua frota, sejam carros de passeio ou veículos pesados. Atendimento em todo o país e associados Sindimate contam com desconto especial. Venha fazer o seu seguro autofrota com a Labarca e fique tranquilo para cuidar do seu negócio. Trabalhador do transporte. O SEST Senat tem tudo para você. Temos cursos especializados para diversas áreas do transporte, como gestão, NR20 e NR35. Cuidamos da sua saúde com serviços de odontologia, fisioterapia, psicologia e nutrição. E para o seu lazer, temos uma variedade de esportes que vão melhorar a sua qualidade de vida. Vem para o SEST Senat. Gente, agora eu quero falar para vocês da Pneuar e da Pantanal Pneus. Com mais de 40 anos no ramo, a Pneuar e a Pantanal Pneus se tornou referência no segmento. Pneus para carros de passeio, picapes, SUVs e utilitários, pneus de alta performance, as melhores marcas você encontra aqui. São 10 lojas atendendo todo o Mato Grosso e regiões do Pará. E ainda, a Pneuar e a Pantanal Pneus têm hoje o maior estoque do estado em pneus para caminhões e máquinas agrícolas, além de uma equipe altamente qualificada, com mais de 100 colaboradores prestando todos os serviços com a qualidade e a garantia que você merece. Pantanal Pneus e Pneuar, há mais de 40 anos rodando com você.